Abra suas Bíblias, por favor, no livro de Filipenses, no capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Deve estar aqui. Versículo 5, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Só esse texto por enquanto. Nós estamos chegando na última fase do recálculo da rota. Recalculando a rota. Fala assim: recalculando a minha rota. Nós estamos chegando no final desse recalculando a rota. Como eu disse a semana passada, quando se fala em recalcular, significa que foi feito um cálculo. E esse cálculo, quem trabalha com matemática, quem gosta de matemática, sabe que quando você faz um cálculo e não dá exato, não dá certo esse cálculo, você tem que fazer um recálculo até chegar no certo. E quando nós, na nossa vida, nós fazemos um cálculo para algum tipo de coisa dar certo na nossa vida, seja finanças, seja a criação de filhos, seja família, seja o que for, quando não dá certo, nós temos que recalcular na nossa rota. Quando não dá certo, eu tenho que refazer até dar certo. Uma hora vai dar certo. Em um momento qualquer, o negócio vai dar certo. E eu disse a semana passada que para nós sermos cheios, nós temos que antes nos esvaziar. Por exemplo, quando você quer se encher de alegria, de felicidade, você tem que tirar o quê? A tristeza do seu coração. Quando você está com medo, você tem que tirar o medo para ser corajoso. Em algum momento você tem que esvaziar aquilo que não é bom para nós e para se encher de autoridade, se no caso você estiver com medo. Assim também é quando você está preocupado com alguma situação. Estando você preocupado, você tem que se esvaziar da preocupação para poder seguir a sua vida. Isso em todos os sentidos da nossa vida. Isso em todos os sentidos, ministerial, financeiro, familiar, trabalho, enfim. Quantos e quantos, por exemplo, entram no trabalho? Eu lembro que quando eu tinha 12 anos, 13 anos, eu entrei numa empresa lá em São Paulo. Era 12 anos de idade, naquela época podia trabalhar. Hoje 16 anos já não pode. Mas tinha 12 anos, era registrado e trabalhava numa empresa. E a minha chefe era uma chefe daquelas chefes boas, igual a Ana falou que da chefe chefe boa, uma chefe maravilhosa. Essa chefe era tão boa comigo, era tão boa, que às vezes eu trabalhava no 8º andar, dava vontade de me jogar lá de cima de cabeça, de tão boa que ela era. Ela fazia de tudo para mim, menos me agradar. Ela fazia de tudo, menos me fazer feliz. Ela me xingava, ela fazia um monte de coisa com 12 anos de idade, e eu ficava quieto, porque eu não tinha ação, não sabia reagir. A minha reação era ficar deprimido, eu lembro até hoje como era. Até acabei ficando 2 anos nessa empresa. E eu fiquei, no final de 2 anos, saí com 14 anos de idade dessa empresa. E eu lembro que quando eu saí, eu já estava num outro departamento. E aí eu saí de uma forma diferenciada. Mas eu tive que segurar, e mesmo naquela época, e não conhecendo o Cristo que eu conheço hoje, naquela época eu tive que ficar e aguentar o tranco, porque eu sabia que alguma coisa diferente ia acontecer comigo. E aqui nesse livro, nessa carta de Paulo aos Filipenses, diz o seguinte nesse texto, ele fala assim: de sorte que haja em vós, ou seja, haja em mim, haja em você, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. De sorte que haja em mim o que Jesus sofreu quando homem aqui na terra. Tudo que eu passei, tudo que eu passo na minha vida,
em todos os sentidos. Jesus, ele veio para cá para provar que eu também posso segurar na bronca, porque ele já passou por isso. Ele já passou pelos mesmos problemas que eu passei, mas com um detalhe: ele era Deus, ou seja, ele é Deus. Eu não, eu sou um ser humano, eu sou uma pessoa qualquer. Mas o que ele passou, ele falou assim: ó, eu como homem eu passei a mesma coisa. Eu como homem eu sofri da mesma forma que você sofreu. O nosso grande problema é que nós achamos que nós somos os únicos que passamos por dificuldades. Você já percebeu que todas as vezes que você está com um tipo de dificuldade, parece que é só você? Quem aqui já assim passou por uma dificuldade, assim, por exemplo, de dever para alguém? Dívida. Você deve para alguém, mas parece que o mundo todo está sabendo que você está devendo. Quem já passou por isso? Você passa até assim meio encurvado assim, ó, como se a pessoa estivesse olhando para você e falando assim: ei, esse cara é devedor, está devendo. Porque você passa envergonhado, você não consegue pagar e passa envergonhado. Sabe, eu até estava comentando com uma pessoa esses dias aí, que quando você, não que, sabe, às vezes você gosta de andar certinho, né, assim nos trilhos, né, certinho, mas em certos momentos, por exemplo, documento de carro, você está com o documento do carro atrasado. Comigo já aconteceram várias vezes. Eu estou com o documento do carro atrasado, quando passa um guarda eu fico olhando assim, ó, medo lascado de que o guarda vai pegar. Agora não mais. Não, mas quando eu fazia isso, agora eu não faço mais. Mas antes, quando o meu documento estava atrasado, não, até aqueles amarelinhos que eu não aparecia, eu já ficava meio assim, ó. Aparecia, mas tem gente que anda sem carta, sem nada, vai até para o sul do país, vai para a América, vai para não sei aonde, nenhum guarda para, não, nem olha, né? Mas nós estamos tão preocupados em ser pegos, que é capaz de nós sermos pegos mesmo. Então, muitas vezes nós nos preocupamos demais em excesso. Não que eu não estou falando de andar com documento, você tem que andar com a documentação certa mesmo, não é isso? Mas eu estou falando que, às vezes, o excesso de preocupação acaba nos estragando. E aqui na realidade, o próprio Paulo está falando assim, ó, você, os mesmos sentimentos que Jesus passou, você passou. E no versículo 6 está dizendo assim, ó, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus era Deus. Jesus, ele veio como homem, e ele está falando assim, ó, não teve por usurpação. Eu não sei como é que está lá no texto, lá não teve, dá para marcar aqui, o versículo 2:6. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Olha lá, usurpação. Usurpação significa, eu falei semana passada, mas significa um crime que consiste na ação de se apossar de alguma coisa, cargo ou função que não lhe pertence. Ou seja, Jesus era Deus, mas ele não quis se sobressair de Deus. Olha só que interessante. E muitas vezes nós queremos ser mais que Deus. Muitas vezes nós queremos julgar e nós queremos falar e ser mais do que Deus. Nós temos esse negócio de querer fazer mais, pensando que nós somos maiores que Deus. Aí muita gente fala assim, poxa, mas é difícil, né? Você andar ser evangélico, você sabe de Deus, você... Queridos, eu acho que o mais difícil mesmo é você não cumprir certas coisas. Eu acho que o mais difícil mesmo é você saber que existem coisas que você não pode fazer, mas acaba fazendo. Por que as pessoas acabam sempre se enrolando? Porque sempre acabam fazendo coisas erradas. E olha que interessante. Eu queria que você vai passar aqui Marcos capítulo 4, no versículo 37. Olha só que interessante. Essa semana
Deus falou comigo de uma forma sobrenatural, e eu queria que você entendesse o que eu vou falar hoje. Eu acho que vai ser exatamente para você, vai ser de uma forma especial para você. Olha para a pessoa que está do seu lado, faz tempo que eu não falo isso. Mas assim, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: ó, hoje Deus vai falar com você de uma forma sobrenatural. Você vai ver. Ouça. Ó, Marcos capítulo 4, versículo 37 diz assim: e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. A mesma versão. Quantas e quantas vezes eu já li esse texto, mas eu não tinha o entendimento que eu tive nessa semana aqui, que foi muito legal. E eu vou passar para você, porque eu sei que vai ser legal para você também. Quando você fala a respeito de ter o mesmo sentimento de Jesus Cristo, provavelmente você acha que é muita coisa, como eu já disse, e você acha que você não consegue. Mas veja só nesse texto de Marcos, que Paulo fala, de Marcos, que ele fala o seguinte: Jesus, olha só, começa só a imaginar uma coisa. Jesus, ele pegou os seus discípulos nesse momento. Isso está em Marcos 4, 35 em diante. Ele fala com os seus discípulos, depois de fazer fazer uma obra de milagres, ele vamos pegar o barco e vamos atravessar o rio. Aí ele pegou os discípulos, foi atravessando o rio. Isso, é isso aí. É o mar, exatamente, eu falei rio? Atravessar o mar para o outro lado, e atravessou. Interessante que Jesus, no barco, o que ele faz? Ele vai se deitar e vai dormir. E aqui, diz assim, ó: levantou-se um grande temporal de vento. Olha só como é que é o negócio. Se imagina, a única vez, quem é que já foi em alto mar aqui? Alto mar. Eu sei que os santistas aqui já foram, né? E gostam, né? Mas eu não quero nem saber. Eu fui uma vez só para nunca mais. Se lembra, né, Cal? Nós fomos lá e graças a Deus que naquele dia que nós fomos, o mar estava uma maravilha, parecia uma piscina. A gente via até os golfinhos assim, ó. Né? Se lembra? Só, graças a Deus. Dia de sol, maravilha. Mas aqui está dizendo, nesse trecho está dizendo assim, ó, que enquanto Jesus estava lá naquele barco, com aqueles discípulos, ele estava dormindo, levantou-se um grande temporal de vento. Fala assim, temporal de vento. Olha só que interessante. Se nós lermos aqui no português normal, esse texto aqui, levantou-se um grande temporal, maravilha, levantou um grande temporal. Nós já sabemos que um temporal de vento, uma ventania. Mas a Bíblia, ela foi escrita no Septuaginta, ela foi escrita no grego, depois para o hebraico e depois para o latim. No grego, quando você começa a transformar essas palavras, você começa a ter um novo entendimento. Olha só que interessante. Levantar, no grego, significa ginomai. O que significa ginomai? De surpresa, de repente, do nada. Ou seja, do nada se levantou uma grande tempestade de vento. Do nada, de repente, surgiu uma grande tempestade. Olha só como dá uma diferença muito grande. Do nada, quando você menos percebe, aconteceu. Quem é casado aqui sabe muito bem como é que é. De repente vocês estão lá conversando, o casal está conversando, aí quando você menos percebe, já está discutindo sobre uma situação. Quem já aconteceu isso? Ninguém, né? Nunca, né, Sueli? Nunca aconteceu isso. Nunca. Eu sei que não. De repente você está lá,
né? Quem é irmão aqui sabe como é que é, tá lá trocando, conversando, né? Aí tá lá, tal. Aí de repente o irmão fala assim, eu mesmo com as minhas irmãs, eu nunca discuti com elas, nunca, com as minhas irmãs. Eu tenho 3 irmãs, mas eu nunca discuti com elas. A gente só olhava uma para o outro assim, e só queria só estrangular, mas é assim, no amor, né? Mas no amor. Mas sabe, do nada, de repente, quando menos imaginava, surgia uma discussão. No casal, quando você está conversando e está sobre alguma situação, na própria família, de repente surge uma situação, do nada, de repente. Então, esse ginomai significa algo de repente. De repente Jesus estava lá naquele barco, de repente Jesus estava com seus discípulos, e do nada surgiu uma grande tempestade. E olha que interessante, o grande no grego significa megalei, que significa algo enorme, algo gigantesco. Ou seja, não foi uma simples tempestade que aconteceu, não foi algo assim, do nada assim que aconteceu e foi tão assim sem sentido. Foi uma grande, uma enorme tempestade que aconteceu. E olha só que interessante, o vento no grego vem de turbulência, e não sabendo da sua procedência. Quem aqui já viu vento? Já viu vento? O vento você já viu? Você sabe que ele existe, você sente ele, mas você não sabe de onde ele vem. Você nunca viu o vento sair de algum lugar. Você sabe que ele chega em você, mas você não sabe qual foi a procedência dele. É a mesma coisa de um casal, é a mesma coisa na igreja, é a mesma coisa no relacionamento. De repente surge alguma coisa do nada que faz todo mundo brigar e discutir. Do nada acontece alguma coisa que a pessoa acaba ficando irada. E olha só, Jesus estava lá naquele lugar, e aconteceram essas coisas, e ele estava o quê? Dormindo. A palavra diz que Jesus estava na popa do barco, dormindo. Nós vamos chegar lá. E aqui está dizendo aqui, ó, as ondas, e subiam as ondas do barco, em cima do barco, de maneira que já se enchia. Ou seja, naquele momento, as ondas eram tão fortes. Olha só, imagina só um barco, com as ondas tão fortes e batendo no mar, batendo no barco. Então, uma onda, quem é do mar sabe que vem uma onda e pá, dá aquele soco, né, na pessoa. Quando a gente está lá na praia, eu fico até o fim, quando eu vou na praia, eu fico até o fim, até aqui, ó. A onda bate aqui, tá? O suficiente para mim. Passou daqui já é um problema. A última vez que eu e a Claudiné, porque a Claudiné era meio arriscadona, né? A última vez que nós fomos arriscar, né? Ela fica assim boiando na água, né? Ela fica boiando na água e fecha os olhos e deixa embora. A onda vai levando. E eu do lado dela, né? Aí eu fui vendo que ela foi indo embora. Eu falei, aí chegou uma hora que eu pus o pé no chão assim, não consegui pegar o pé assim. Aí eu olhei para ela, ela estava indo. Eu peguei ela assim, puxei para cá, né? E saí. Ela falou assim, Cal, você quase foi embora. Daquele dia para cá a gente nunca mais foi para a praia, assim, no mar, não é não? A gente só vai lá, no máximo se apanha água assim, tá ótimo demais, tá muito bom. Então olha só, Jesus estava lá e batia aquelas ondas, ó, bater, no grego significa epibalo. Olha só que interessante, epi significa por cima, e balo atira como uma pedra. É como se você estivesse pegando uma onda e jogando no barco com toda a força. É como se você tivesse esse poder, uma pedra muito pesada, e jogar no barco. Imagine, você pega, joga uma onda no barco, aí outro já chega, pega uma outra onda e vai jogando. O barco ficava o quê? Quase que virando e ao mesmo tempo enchendo de água. Tanto é que o texto fala assim, que de maneira que já se enchia. E uma coisa muito interessante é que quando isso estava acontecendo, Jesus estava dormindo e os homens estavam apavorados. Agora eu quero dizer uma coisa para você.
quando você está apavorado, olha só o que eu vou te falar, quando você está apavorado com alguma coisa, dificilmente Deus vai agir na tua vida, sabia disso? Quanto mais apavorado, quanto mais assim, detonado você estiver, e quanto mais arrasado você estiver, dificilmente Deus vai poder fazer alguma coisa. Quem aqui já conseguiu, por exemplo, ler um livro, ou mesmo estudar alguma coisa, se você está apavorado pensando em alguma coisa? Quem já aconteceu isso? Quem já fez? Você está louco para fazer alguma coisa, você precisa fazer alguma coisa, mas você está tão atarefado, você está tão com a cabeça na lua, pensando num monte de situação, que você não consegue se concentrar no estudo. Por quê? Quando Deus envia uma resposta para nós, e se nós estivermos com a cabeça totalmente longe, dificilmente nós vamos ouvir Deus. Deus não age quando nós estamos na tempestade. Deus não age quando nós estamos numa situação difícil. Deus não vai agir quando você está triste, cabisbaixo, derrotado, porque você não vai ouvir Ele. Quando algo de grande, escuta isso que eu vou te falar, quando alguma coisa de sobrenatural grande está para acontecer na sua vida, uma grande tempestade vem para te derrubar. Você sabia disso? Então eu quero que você repita, eu acho que você não entendeu direito. Quando está para acontecer um grande milagre na sua vida, é porque uma tempestade está chegando para tentar destruir esse grande negócio que vai chegar na sua vida. Você entendeu? Sabe o que acontece? Acontece o seguinte: quando algo está para ser virado, quando a chave está para ser, acionada, quando o milagre já está para chegar, vem a tempestade para fazer você desistir. A tempestade vem para fazer você desistir, aí demora mais. Você vai receber, porque Deus prometeu, mas vai demorar, porque você ficou fixado na tempestade. Em Marcos, no versículo 38, diz assim: e ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? Olha só, os discípulos estavam lá apavorados, as ondas estavam quase derrubando, virando o barco, já estava cheio de água, eles estavam tirando a água, assim, acho que vocês já andaram de canoa, de barco, vocês já andaram, né? Já tiraram a água de lá também, não? Não? Nunca encheu? Não, né? Graças a Deus, porque eu nunca vi isso também, mas só de longe eu vi em filme alguma coisa, mas eu não quero saber disso. Mas enfim, mas o que acontece? Jesus estava lá dormindo na popa do barco, e aqui está dizendo aqui, ó, ele estava dormindo numa almofada. Olha que interessante. Essa almofada era, sabe quando a criança está para nascer, que ela fica assim, como se fosse um feto na barriga da mãe? Era como Jesus estava, em cima dessa almofada, dormindo, e os homens lá apavorados. E olha só o que aconteceu. E eles disseram assim, ó: e despertaram-no. Jesus estava dormindo, e estava acontecendo aquela tempestade, as coisas estavam acontecendo, e os caras vieram lá e acordaram Jesus. Só que esse despertar, no grego, não é simplesmente despertar. Despertar é uma ressurreição, é como se fosse um espanto. Por exemplo, quando eu vou despertar minha mulher, a Claudineia, ela está dormindo, se eu chego para ela e falar assim: calma, ela se apavora para acordar, assim, ela fica, se eu chego assim, calma, ela, eu falei, eu não sei como é que eu vou te acordar mais, porque de qualquer forma que eu acordo você fica espantada. Então ela se assusta com qualquer coisa, Agora imagine só, Jesus estava dormindo lá na polpa do barco, Jesus estava lá tranquilamente dormindo, as coisas estavam acontecendo, e os homens apavorados, e eles foram e despertaram Jesus de uma forma brutal, que Jesus se levantou. Jesus, ele acordou assim, não espantado, porque era Jesus, era Deus, mas ele acordou assim e falou assim:
E aí? Por que vocês me acordaram desse jeito? Por que vocês me levantaram desse jeito? Você já aconteceu alguma coisa em você que muitas vezes você está tão apavorado com as coisas que estão acontecendo na sua vida que você não consegue, e você já chegou e nem falou de Deus? O que já aconteceu? Você nem pensou em Deus, você só pensa na sua destruição, só pensa só no seu desastre, só pensa só nas coisas que você está passando de errado, mas você não pensa em falar com Deus. Quem já aconteceu isso daí? Você não pensa em falar com Deus, você esquece da presença de Deus. Porque esses homens, eles estavam pensando só na tempestade, eles não estavam pensando em Jesus, eles não estavam pedindo para Jesus, eles estavam pensando só naquele momento, eles estavam apavorados. E apavorados, queridos, quando você está apavorado, você acaba fazendo besteiras. E eu quero que você entenda uma coisa: quando algo diferente está acontecendo na sua vida, a única coisa que você tem que fazer é despertar e olhar para cima e falar: Senhor, eu preciso da tua ajuda, no nome de Jesus. Senhor, eu preciso que o Senhor me socorra. Senhor, eu não tenho forças, eu não consigo. As coisas estão acontecendo cada dia e eu não sei o que eu faço. Mas aqueles homens, eles não tiveram paciência, eles foram e despertaram Jesus. Jesus, queridos, Ele não vai ensinar no meio de uma catástrofe nada para a gente. Nada vamos aprender no meio de uma catástrofe. Já sabia disso? Sabe por quê? Porque quando você está passando por aquele problema, é quando você está sendo ensinado. E se você está sendo ensinado, Jesus é que está ensinando você e a mim. E a única coisa que a gente precisa entender é que Ele está no comando. E a única coisa que eu preciso entender é que Ele que é Deus, e Ele sabe de todas as coisas, no nome de Jesus. Amém, queridos? Fala assim: eu sei que Ele está no comando. Vai lá, Calel, prega comigo, Calel. Eu sei, fala assim: eu sei que Ele está no comando. Sabe, queridos, eu tenho que entender isso. Ele está no comando, e eu tenho que entender que isso é uma verdade. Porque se eu tentar fazer as coisas sozinho, eu não vou conseguir. Se eu tentar fazer as coisas por mim, eu não vou conseguir. E no versículo 39 do mesmo livro de Marcos está dizendo assim: e ele, despertando, repreendeu o vento. Aqui que eu quero que você se fixe, olha só. Repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Você já sabe que no final está dizendo que vai haver o quê? Grande bonança. Em nome de Jesus, eu profetizo para a tua vida: haverá grande bonança na tua vida, no nome de Jesus. Mas só que interessante olha só esse texto aqui, como quando você se joga algumas palavras no grego, que legal que fica. Por exemplo, ele despertando, repreendeu. A palavra repreender no grego significa epitimal. Epi significa contra, timal significa honra de uma pessoa. Então o que quer dizer aqui? Olha só como é que é. Olha o que Jesus falou aqui. E Jesus disse, ele já havia sido despertado, os discípulos já tinham acordado ele, e ele falou assim: repreendeu o vento. Sabe o que isso significa dizer? Significa que ele falou o seguinte para o vento: olha aqui, vento, você, vento, você que está destruindo esse povo, você, vento, que está vindo aí com esse negócio para tentar destruir esse povo aqui, eu te repreendo no nome de Jesus. Não, ele é Jesus, né? Eu te repreendo, vento, você não é nada, vento. A palavra de Deus fala assim aqui: Jesus nos deu autoridade para pisar o quê? Serpentes e escorpiões. E aqui ele fala assim, olha aqui, vento, epitimal.
Você não é nada. Você é um zero à esquerda, vento. Você é só um vento, não é nada mais que um vento. Quem está me entendendo aqui, diga amém. O vento que está passando na sua vida, esse vento que está te destruindo, você chega e fala assim: ó, futebol, você não é nada, você não pode contra a minha vida, porque o meu Deus é o meu Deus e Ele é o Todo-Poderoso. Quem crê nisso, diga amém. Olha só, queridos, ele fala assim: ó, você não é nada. O diabo bate o pé para te destruir, e se você ficar com medo, ele vai continuar batendo o pé até você sair correndo, porque você está com medo. Ele quer te destruir, ele quer acabar com a tua vida. Então ele vai mandar um tipo de destruição. Se não der certo, mandou outro tipo de destruição, até você ser destruído. Mas quando você repreende no nome de Jesus, as coisas vão começar a acontecer. Quem crê nisso, diga amém. Sabe, quando você tem alguma dificuldade, ou no seu trabalho, ou na sua escola, você não consegue entender, sabe, um negócio na escola, aquela matemática, aquela aula de filosofia, sei lá o que você tem lá, você não consegue entrar na sua cabeça, não consegue encaixar. Mas se você chegar e falar assim: ó, você quer saber uma coisa, mente, ó, você vai me obedecer, porque eu vou conseguir entender no nome de Jesus. Eu vou colocar minha mão lá no trabalho e vai dar tudo certo. Eu vou colocar minha mão nas finanças e vai dar tudo certo. Eu vou falar com a minha esposa e eu vou conseguir, amenizar minha situação com ela. Eu vou falar com meu esposo e nós vamos parar de discutir no nome de Jesus. Você sabe, queridos, às vezes, quando você está lá em casa com a sua esposa, com seus filhos, às vezes do nada acontece qualquer coisa, como eu já falei. E você já percebeu uma coisa? Que muitas vezes, depois que acabou aquela discussão, um fala uma coisa, outro fala outra, e tal, e não sei o que, e tal. Aí depois você para assim e fala assim: poxa, mas de onde veio isso? De onde surgiu essa discussão? Nenhum nem outro entende de onde veio. Nenhum e nem outro sabe para onde foi essa discussão, porque aconteceu do nada, aconteceu de uma conversa. Quem é que está me entendendo aqui, queridos? Então aqui, o que Jesus fez? Ele repreendeu, ele falou assim: olha, você não tem espaço nesse lugar, você não tem o direito de tocar nessa família, você não tem o direito de tocar nessa família em doença, em nada, você não tem o direito. Diabo, você está repreendido no nome de Jesus. Amém. Sabe, atacar a honra do vento, atacar a honra daquela coisa que está tentando te destruir. É a mesma coisa de você chegar e falar assim: você é um imundo, você é um nada, você é um zero à esquerda, você não consegue nada. A pessoa, sabe, quando você vai pegando e desonrando essa pessoa, a pessoa ela vai se destruindo. Quando você tem uma situação dessa, a única coisa que você tem que entender é que se você o repreender em nome de Jesus, as coisas vão acontecer. E olha só que interessante, quando Jesus repreendeu o vento, ele disse assim, ó, disse ao mar: cala-te. Então, se você tem algum problema, eu queria que você falasse, você olha assim para a pessoa, ou para as coisas assim, olha assim, espiritualmente, assim, como se você estivesse falando, olha para suas finanças. Se você tem problema das suas finanças, se você tem problema com casal, como casal, fala assim, ó, cale-se. Pode falar, cale-se. Olha para suas finanças, olha para aquilo que está te destruindo e fala assim: cale-se. E uma coisa, não para gritar, não grita. Você sabe qual é o nosso problema maior? É que quando nós estamos cada vez mais, afunilados em uma situação, nós gritamos, esbravejamos, como se isso fosse nos tirar daquela situação, e gritar não vai resolver nada. E aqui Jesus, ele só fala assim, ó, cala-te, aquieta-te. E com isso eu aprendi uma coisa, queridos, que é fabuloso, e eu quero passar para você essa noite. É uma coisa que eu queria que você entendesse. Eu não fiz ainda com a Claudiné, porque não deu ainda chance da gente fazer isso daí, mas uma hora eu falei para ela que a gente vai fazer.
E eu vou ensinar para você. Quem quer aprender, diga amém. É algo, sabe, revolucionário, que você vai entender e vai ser legal. Olha só. Aquieta-te. Aquieta-te. E o vento que aconteceu, ele o quê? O que ele fez? Ele se aquietou. E houve uma grande bonança. Fala assim, grande bonança. Deixa eu falar uma coisa para você antes de falar o que é esse daí, esse teste aqui, ó. Quando você ataca a honra de alguém principalmente que está te atacando, alguém que principalmente está tentando acabar com você, quando você vai para a honra dele, ele acaba se sujeitando a você. Quando você vai para a honra de qualquer, sabe, que demônio que tenta destruir sua família, quando você vai para a honra dizendo você já é destruído, porque o meu Deus é o meu Deus todo-poderoso, você já coloca ele no lugar dele. Autoridade sobre a sua vida, autoridade sobre a sua família, sobre as suas finanças, autoridade sobre tudo na sua vida. Humilhar de uma forma definitiva. Quando isso acontecer, depois que você chegou assim para as suas finanças, falou assim, ó, cala-te, aquieta-te. A bagunça está sendo generalizada na sua casa. Eu lembro que na casa da minha mãe, né? Da minha mãe, quando eu era jovem, solteiro ainda, era eu e minhas irmãs. Era uma bagunça muito legal, porque a minha irmã mais velha, tomara que ela esteja ouvindo, a minha irmã mais velha era encrenqueira, e eu era encrenqueiro e meio, né? Aí uma vez ela chegava, ela falava assim, ó, ela gostava de brincar, a brincadeira dela era assim, eu falava assim, eu chamo ela de Nê, né? Nê, passa o café para mim, eu estou na mesma mesa que ela, do outro lado, e ela, Nê, passa a manteiga, a faca. Eu não sou seu escravo. Tem algum irmão que já está fazendo. Eu não sou seu escravo. Aí chega assim, fala, por favor, você está desse lado aí, é só você passar, né? Se quiser, você vem buscar. Aí a minha irmã era muito bacana. Aí eu levantei com todo carinho, peguei, né? Fui lá, cheguei perto dela. Aí quando eu cheguei, ela está me ouvindo, tomara. Ela chegou, pegou assim, ela fez assim, pegou o negócio e não deu para mim. Por que você não vai me dar? Aí ela jogou na minha cara. Mas na brincadeira. Na brincadeira. Só que eu não brinquei. Ela estava brincando, mas eu não. Aí deu uma confusão. Só que eu não conhecia essa coisa agora. Aí eu falei para a Claudinéia, todas as vezes, e eu vou ensinar para você, olha aqui, ó. Se você tem um problema financeiro na sua casa, se você tem um problema com a sua família, com seu filho, na criação de filho, com seu pai, seja com quem for, se você tem algum problema, você vai chegar assim para ele, assim, não vai chegar, por exemplo, assim, você vai brigar com o pai, né? Assim, ai, cala-te, pai. Ou cala-te, Marcos. Ou cala-te, Ana. Ou cala-te, Daniel. Não é assim, né? Você vai falar assim, ó, cala-te, no nome de Jesus, sem que ele veja, porque se ele ver, o negócio vai ficar feio. Cala-te, aquieta-te, silenciosamente. Você não tem poder de acabar com a minha vida. Você não tem poder de se infiltrar no meu casamento. Você não tem poder de fazer. Aí o negócio que acontece, de quem que é o problema? Vamos supor, se o problema é do casal, você com a sua esposa ou vice-versa, eu vou chegar para ela e vou falar assim, ó, a partir de agora, o que Jesus fez quando ele falou para quietar? Ele falou assim, mar,
quando alguma coisa na sua vida está te atemorizando, está acabando com você, você vai fazer assim, ó. Finanças, você está querendo destruir eu? Acabar com a minha vida? Eu falei para a Claudineia que eu cheguei para ela e falei assim, quando ela começar a falar, não, mas que você não sei o que lá, eu só vou falar para ela assim, ó. O que ela vai falar para mim? Para você também. Você tem o poder e a autoridade em Cristo Jesus para colocar um final em todo aquilo que tenta destruir você, no nome de Jesus. Você tem poder e autoridade em Cristo Jesus de pisar esse serpente, de pisar o escorpião, porque isso foi que Deus deu para nós como autoridade. Sabe, queridos, quando nós estivermos numa situação dessa, a única coisa que nós vamos fazer é repreender no nome de Jesus. Epitimal. Todo mundo, eu falei de epitimal, grego. Sabe, vai para a honra do vento. Faça um teste nisso para você ver. Faça um teste disso daí. Quando as coisas estão começando a ficar encrencadas, você só fala assim, ó, aquieta-te. Aquieta-te. Fica quieto. Mar, fica quieto. Tempestade, fica quieta. No nome de Jesus. Porque depois a palavra fala assim, ó, e houve uma grande bonança. Fala assim, houve uma grande bonança. O que é uma grande bonança, queridos? Uma grande calmaria, uma grande tranquilidade. Olha só o que Deus fala no texto desse. Fala assim, ó, Deus, Ele vem com algo para empatar ou para melhor daquilo que foi destruído na sua vida. Quem é que entendeu isso? Sabe o que acontece? Quando o diabo ele vem com toda a força para tentar te destruir, ele vem com toda a força, certo? Mas quando você, em nome de Jesus, você repreende, o que acontece? Deus, ele pelo menos empata ou dá melhor. Ou seja, tudo aquilo que você perdeu vai ser em dobro recompensado na tua vida, no nome de Jesus. Você vai receber em dobro. Você vai receber em dobro. Sabe por quê? Porque essa é a palavra de Deus. Quando você repreende em nome de Jesus, o diabo vai ter que sair e você vai ser um vitorioso no nome de Jesus. Amém, queridos? É isso. Então, quando houver qualquer coisa, repreende e depois, se você tiver alguma dificuldade em qualquer parte da sua vida, em qualquer setor da sua vida, se você está com dificuldade, é só você chegar lá e você repreende. Aí depois você fala assim, ó, essa semana eu repreendi tudo. Aí depois eu fui de ponto para ponto das coisas da minha vida, e eu só fiz assim, ó, sentado, falei assim, ó, você, finanças, você, isso. Mas antes eu já tinha repreendido todos eles com autoridade. Quem está me entendendo, diga amém. Com autoridade em Cristo Jesus, queridos. Deus vai enviar o dobro. Jó está falando que lá no final do livro de Jó, que tudo que ele perdeu veio 10 vezes maiores. As finanças dele, veio 10 filhos melhores para ele. A Bíblia diz que as filhas deles eram mais bonitas do que eram. Ele veio tudo em dobro, 10 vezes mais para ele. Sabe o que vai acontecer na nossa vida? Quando você repreender em nome de Jesus, você vai receber 10 vezes mais no nome do Senhor Jesus. Então, se tem alguma coisa amarrada na sua vida, então agora repreenda no nome de Jesus. Lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 7, fala que Jesus se aniquilou, ou seja, ele se esvaziou. Porque para que você seja cheio, você tem que se esvaziar.
Para que você possa realmente repreender o inimigo, você tem que se esvaziar, deixar de ser nervosão, deixar de ser irritado, deixar de fazer as coisas erradas, mas fazer tudo no nome de Jesus. E no versículo 8 de Filipenses está dizendo que, sabe, Jesus se humilhou, como Deus ele se humilhou, ele se prostrou como homem. Ele, sabe, ele podia chegar e fazer assim, ó, estalar de dedos, acabar com tudo, resolver tudo. Não, mas ele o que? Ele se posicionou como homem, ele se humilhou. E eu quero nessa noite, queridos, que você entenda uma coisa. Versículo 11 de Filipenses 2 está dizendo assim: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Fala assim, ó, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. Vamos ficar em pé, queridos, no nome de Jesus. Eu queria que você entendesse isso. Quem entendeu? Faça esse teste. Faça esse teste. É muito legal. Quando o negócio está ruim, quando o negócio está lá, sabe, ruim demais, o negócio está quase que, sabe, desesperador, você está repreendido. Fica quieto, cala tua boca. Você não tem direito, não tem poder, não tem autoridade. Quietinho, quietinho. Quem tem o poder nas mãos foi Jesus, que deu para você e para mim, no nome de Jesus. Eu queria que você fechasse seus olhos, por favor. Nós temos que entender uma coisa: para que nós possamos ser cheios, nós temos que esvaziar. Para que nós possamos ser cheios de uma forma total, nós temos que nos esvaziar. Então nessa noite eu peço que você se esvazie de si mesmo. Tire tudo aquilo que está, sabe, tentando te destruir, tentando fazer com que a sua mente fique distante. Tira tudo isso. Começa agora a falar com Deus. Começa agora a falar com Ele. Fala assim: Senhor, nós estamos chegando no final do ano de 2020. Tantas coisas difíceis aconteceram. Tantas coisas difíceis estão acontecendo. Nós dependemos única e exclusivamente de Ti, Senhor. Nós não podemos andar sozinhos, nós não temos poder para isso. E o Senhor sabe, Pai, que nós somos dependentes total. Nós temos total dependência de Ti, Senhor. Eu queria que você falasse isso com Deus agora, queridos. Se você tem alguma dificuldade pessoal, alguma coisa que está te destruindo, alguma coisa que você vê que não está bem para você, alguma coisa que você está vendo que está a cada dia fazendo com que você se distancie de Deus, começa a falar com Ele agora. Fala agora com Ele. Tem essa liberdade de falar com Ele. Fala: Senhor, eu quero me esvaziar, Senhor. Me esvaziar do meu temor, me esvaziar das minhas angústias, me esvaziar dos meus medos, me esvaziar, Senhor, das minhas derrotas, do medo do futuro. Eu quero me esvaziar dessa tristeza. Eu quero me esvaziar, Senhor, das minhas preocupações, depressão. Começa a falar aquilo que você está, sabe, sendo destruído. Você sabe, aquilo que está fazendo com que você se destrua. Que em nome de Jesus, Senhor, eu
preciso de Ti, Senhor. Eu preciso que o Senhor faça. Eu preciso que o Senhor esteja comigo. Eu preciso que o Senhor me ajude. Eu não tenho forças. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a entender. Me ajuda a entender. Me ajuda a entender, Senhor. A entender como é que eu vou repreender com autoridade. Repreender tudo isso que está tentando me destruir. No nome de Jesus. Tudo que eu quero é ser santo, santo como tu. Tudo que eu quero é ser livre, livre pra te servir. Todas as coisas que eu quero, que eu preciso, eu quero estar no centro da tua vontade. Todas as coisas que eu quero, que eu preciso, eu quero estar no centro da tua vontade. Aquele que começou a boa obra em minha vida não terminou, não terminou. Aquele que começou a boa obra em minha vida não terminou, não terminou. Aquele que começou a boa obra em minha vida não terminou. Amados, põe a mão no seu coração, por favor. Eu queria que você repetisse assim comigo. Fala assim: Senhor Deus, eu sei que eu sou limitado. Eu preciso de Ti. Eu preciso que o Senhor me dê força e autoridade para repreender, para lutar, para me defender. Eu sei, Senhor, que eu dependo única e exclusivamente de Ti. E eu quero depender de Ti. Eu preciso depender de Ti. Eu me entrego nas Suas mãos, Senhor, de uma forma sobrenatural, de uma forma radical, porque eu sei que a vitória virá sobre a minha vida no nome de Jesus. Eu sei que a vitória virá sobre a minha vida no nome de Jesus. Começa a falar assim: eu sei que a vitória vai vir. Começa a pedir agora, fala agora no seu coração: eu sei que a vitória vai vir. E vê aquilo que está mais afligindo o seu coração agora. Começa a colocar agora. Fala assim: sabe aquela situação que está tão difícil de acontecer? Vai acontecer agora, vai vir agora, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Obrigado, meu Pai, por esta palavra. Obrigado, meu Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus, Senhor, eu quero devolver essa palavra para Ti. Oh, Senhor, como forma de agradecimento. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus. Eu queria, Pai, Te agradecer por esta noite, por esse culto. Nós vamos